Eu sou Wesley Noturno, sejam todos bem-vindos no meu canal. Se você não me conhece, eu sou bruxo, eu sou tarólogo e eu moro em Copenhague, que é a capital da Dinamarca. O vídeo de hoje eu quero comentar sobre o assassinato do Dejan Kovac, o esloveno que foi assassinado em Santos. Esse é um caso que repercutiu bastante no Brasil, tem várias imagens do circuito de segurança que mostra o momento em que isso aconteceu. Apesar do Dejan ser uma pessoa ruim, né, um assassino, eu não vou mostrar as imagens de segurança que mostram o momento do assassinato em consideração à família dele, no caso a esposa e aos filhos. Infelizmente eles foram vítimas também. Então vou estar comentando esse vídeo, muita gente mandou para mim em off perguntando se eu ia gravar e aqui estou eu. Quero recordar que sim, vamos falar temas bem sensíveis aqui no canal, mas o principal foco é alertar as pessoas e principalmente quando se trata de gringos, estrangeiros, que muita gente, né, chega a brilhar o olho. Não estou dizendo que seja o caso da esposa, né, desse rapaz, mas no Brasil em si tem muito essa síndrome de vira-lata de endeusar todos os gringos. Então eu achei bem interessante essa história para trazer para o canal e ela é muito parecida com o caso de um outro rapaz, mas logo a gente conversa sobre. Vou deixar na descrição final do vídeo todos os links, né, a fonte da onde eu tirei essas matérias que eu estarei lendo, mas essas fontes contêm palavras que o YouTube não gosta muito, então esse vídeo provavelmente não será monetizado, o YouTube não gosta desses assuntos, então sempre que a gente posta são assuntos que não são monetizados. Por exemplo, o meu último Wesley Responde, eu respondi a um adolescente de 16 anos e eu utilizei algumas palavras que o YouTube não permite. E eu utilizei algumas palavras e algumas imagens, mesmo que desenhos, e o YouTube não gostou e esse vídeo, por exemplo, está desmonetizado. Então o YouTube ele não monetiza todos os tipos de conteúdo e esse eu tenho certeza que não será monetizado, então por favor, deixe seu like que isso me ajuda bastante. O YouTube vê a interação de vocês, pelo menos me recomenda na plataforma. Mas é isso, eu vou chamar a vinheta e vamos então para um Wesley News do caso do esloveno assassinado na frente da família em Santos. Eu vou meio que seguir uma ordem cronológica, até porque, né, quando esse crime aconteceu, as pessoas ainda não sabiam que se tratava de um assassino em série. Então, vamos lá. Esloveno é assassinado na frente da família em Santos. O esloveno Dejan Kovac foi morto na frente da sua família em crime chocante no litoral de São Paulo. Um crime chocante ocorreu em Santos, no litoral de São Paulo, onde o esloveno Dejan Kovac, de 43 anos, foi assassinado na frente da sua família brasileira. As imagens do circuito de segurança revelaram o momento em que a vítima chegava ao prédio onde morava, acompanhado de sua esposa e filho de 4 anos, que presenciaram o crime. Ao parar a sua bicicleta para abrir o portão de entrada, a família foi surpreendida por um homem encapuzado que atirou em Dejan e fugiu imediatamente. Apesar dos esforços para socorrê-lo, a vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital local. Após o crime, um morador da região registrou a movimentação e chegada das equipes de resgate e autoridades no local. Segundo ele, foram ouvidos 4 disparos. A polícia está investigando o caso e considera a possibilidade de vingança ou acerto de contas como motivação. No entanto, todas as hipóteses estão sendo consideradas. Não foi descartada a participação de 4 pessoas. As câmeras de segurança do prédio onde Dejan residia podem ser cruciais para a identificação do autor dos disparos. Então é assim, o crime acontece, essa é uma das notícias que foi dada, né, no começo. Vários portais começaram a divulgar que tinha sido um assassinato com um cara estrangeiro no Brasil. Então, inicialmente foram essas as reportagens que saíram. O que mais choca, além do crime, é que aconteceu na frente da família e do filho de 4 anos de idade. Então, vem aí a parte onde eu, Wesley, optei em não utilizar a imagem disponível na internet, que até acho que a Globo, o SBT utilizou, que você vê, né, ele chegando, a imagem, gente, a imagem de circuito de segurança aí do condomínio. Então eu não acho legal, né, ficar divulgando essa imagem, porque temos uma criança de 4 anos que um dia vai crescer e provavelmente vai
ver as imagens, e eu acho que não é legal para ninguém ver as imagens dos minutos finais da vida do seu pai, né? Apesar dele ser o que ele era o pai desse menino de 4 anos, então eu, Wesley, opto por não utilizar essas imagens de segurança. Vou pôr para vocês umas fotos, mas eu não vou circular o vídeo porque eu não acho legal. Assim que começou a ser divulgado a imagem do esloveno e o nome dele, chegaram à conclusão que esse rapaz poderia ser um fugitivo da Europa. Tem uma matéria que eu vou estar lendo aqui agora. Esloveno era sérvio e o suspeito de ser matador de aluguel procurado pela Interpol. Entenda. A Polícia Civil descobriu que o homem, antes identificado como esloveno Dijan Kovan, era sérvio. E o nome dele, na verdade, era Darko Geisler, integrante de uma organização criminosa que atua no país europeu. Para quem desconhece o que é a Interpol é uma organização internacional de polícia criminal mundialmente conhecida pelo seu acrônimo Interpol, International Criminal Police Organization. É uma organização internacional que facilita a cooperação policial mundial e o controle do crime. É sediada em Lyon, na França, e foi fundada em 1923 uma Comissão Internacional de Polícia Criminal, CIPC. O nome Interpol ele serviu como endereço telegráfico da agência em 1946 e foi escolhido como seu nome comum em 1956. A Interpol ela fornece suporte de investigação, conhecimento e treinamento para a aplicação de lei em todo o mundo na luta contra as 3 áreas principais de crime internacional: o terrorismo, o crime cibernético e o crime organizado. O seu amplo mandato abrange praticamente todo tipo de crime, incluindo crimes contra a humanidade, pornografia infantil, tráfico e produção de drogas, corrupção política, violação de direitos autorais e crimes do colarinho branco. A agência também ajuda a coordenar cooperação entre as instituições policiais do mundo por meio de bancos de dados criminais e redes de comunicação. Aí quando a gente volta para a matéria, a gente vê que ninguém sabia o nome verdadeiro do rapaz e nem mesmo a origem do rapaz, incluindo a mulher dele. A mulher não sabia que o Dijan na verdade se chamava Draco e ela também não sabia que ele era sérvio, ela achava que ele era esloveno. Então, esloveno na verdade era sérvio e ele era suspeito de ser um matador de aluguel procurado pela Interpol. A Polícia Civil descobriu que o homem, antes identificado como o esloveno Dijan Kovan, era o sérvio Darko Geisler e ele era integrante de uma organização criminosa que atua no país europeu. O sérvio Darko Geisler era procurado pela Organização Internacional de Polícia Criminal Interpol. Ele é suspeito de ser matador de aluguel e o crime foi registrado por uma câmera de monitoramento. A Polícia Civil tentou descobrir quem mandou matar o estrangeiro. Ele foi executado na rua, aí tem o endereço aqui, também não acho legal falar porque provavelmente essa família ainda está vivendo lá. Eu acho que todos esses jornalistas que divulgam esses dados como endereço completo é perigoso, porque a mulher e o filho ainda vivem lá. E, gente, quando a gente está falando de criminosos e pessoas assim, nesse nível, pode ser que alguém queira, né, acabar com a família toda e se vingar da mulher, do filho. Então eu acho muito irresponsável divulgar o nome da rua e do bairro. Só fala, gente, foi em Santos e ponto, acabou. O sérvio ele chegou a ser resgatado consciente pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, mas ele sofreu uma parada cardiorrespiratória a caminho da Santa Casa de Santos e morreu. Conforme registrado no boletim de ocorrência, a Polícia Civil passou a investigar a identidade do homem logo após a execução. O homem estava em posse de um passaporte de nacionalidade eslovena, levando a polícia a acreditar que ele havia nascido no país. Assim que os investigadores enviaram uma cópia do seu passaporte ao consulado, o órgão informou que ele pertencia a um cidadão que perdeu o documento em 2017. O documento, inclusive, foi cancelado. No curso das investigações, segundo apurado, junto ao consulado da Eslovênia, ficou comprovado que o documento não era dele. Com uma busca reversa na internet, usando a foto que detinha do suspeito, a Polícia Civil identificou registros em Montenegro, país que faz fronteira com a Sérvia, envolvendo a prática de homicídios múltiplos, porte de arma e de explosivos ligados a ele. A Polícia Civil concluiu que a vítima de execução em Santos não era o esloveno Dijan Kovac, mas sim uma pessoa até então desconhecida. Os policiais acionaram o Departamento de Inteligência da Polícia Civil, a DIPOL, e também a Interpol. As autoridades de Montenegro remeteram à polícia brasileira uma impressão digital do investigado,
que seria um matador de aluguel. Ela coincide com a do morto no bairro Embaré. Com isso, a Polícia Civil entendeu que se tratava do sérvio Darko Geyser, um múltiplo homicida. Abre aspas. Nós podemos afirmar com absoluta certeza, pautada numa prova técnica pericial, que esse múltiplo homicida investigado em Montenegro se trata da vítima de homicídio ocorrido aqui na cidade de Santos. Aí eles dão o endereço de novo, um número. Eu acho isso muito problemático. Informou o delegado Luiz Ricardo Lara Dias Júnior, titular do 3º Distrito Policial DP de Santos. Depois disso, várias outras matérias começaram a ser divulgadas com o seguinte título. Esloveno era sérvio e suspeito de ser matador de aluguel, procurado pela Interpol. Aí foi divulgado também uma lista da Interpol. De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Civil, contra Darko Geyser havia uma ordem de prisão internacional. Ele era integrante de uma organização criminosa que atua na Sérvia. Segundo o registro, ele era suspeito de cometer homicídios, além de portar armas e explosivos em Montenegro. Ela permite a prisão da pessoa que está em país estrangeiro. Portanto, é válido para a detenção de quem está no Brasil e tem a custódia decretada em outro país, como é o caso de Darko, que vivia com documentos falsos. A equipe de reportagem apurou que o nome e a foto dele deixaram de ser exibidos na lista de difusão vermelha da Interpol após a execução. Quando eu comecei a ler toda essa história do Darko, né, ou o Dijan, eu na hora me lembrei do Jesse James Hollywood. Quem é esse? O Jesse James Hollywood simplesmente foi o homem mais novo na história a ser colocado na lista de procuras do FBI. E ele se mudou para o Rio de Janeiro, conheceu uma brasileira, usando o nome falso, o nome de Mike, ele casou com a brasileira, teve um filho com a brasileira. Depois de anos, o FBI conseguiu capturar ele no Brasil. Quando ele foi capturado, a Márcia, que foi a brasileira que casou com o Jesse James Hollywood, ela estava grávida, então o FBI simplesmente pegou o rapaz, levou ele para os Estados Unidos, ele está preso, prisão perpétua, e até hoje a Márcia tenta, fazer com que pelo menos o nome dele seja reconhecido ali, como no certidão de nascimento do filho, que já nasceu e que até hoje não teve contato com o pai. A Márcia, ela conheceu o Jesse James Hollywood num bar em Copacabana. Ela achou ele interessante, ele era 10 anos mais novo que ela, ele tinha 22, ela tinha 32. Ela ofereceu para ele um quarto, ele estava à procura de um quarto para alugar, a casa dela tinha 2 quartos. E depois de algumas semanas eles começaram a ter um relacionamento, começaram a namorar, casaram, ela engravidou. E após algumas denúncias anônimas, o FBI chegou até o Jesse James Hollywood. Então, é toda essa história. A diferença é que o Darko ele foi morto, não se sabe quem mandou matar, mas o Jesse James houve uma denúncia anônima e aí ele foi extraditado para os Estados Unidos, onde está em prisão perpétua. Então é assim, gente, o caso é muito parecido. Gringos foram para o Brasil, nomes falsos, vida totalmente zerada, porque chega no Brasil eles mudam a identidade, mudam tudo, e eles casam porque eles querem um documento brasileiro para ficar no Brasil. Wesley, mas o documento dele é falso. Casou por alguma falha do sistema, ficou e, enfim, eu acho muito problemático. E o porquê que eu gosto de fazer esses vídeos? Porque a gente não sabe quem é que a gente está levando para casa. E eu sempre falo, gente, cuidado com esses gringos que vocês arrumam aí, sabe-se lá como. No caso, a Márcia conheceu o Jesse James Hollywood num bar em Copacabana. Já nesse caso aqui, eu não sei como a esposa desse homem, desse sérvio, encontrou ele, mas de qualquer forma a gente não sabe o passado de ninguém. É muito perigoso porque eu tenho certeza que brasileiro, quando tem relacionamento com brasileiro, deve pesquisar se deve ou não deve na praça e não sei o que, mas quando se relaciona com um gringo, é como se passasse uma borracha falando, não, é gringo, é príncipe. Então é isso, a gente tem que abrir o olho. Vou continuar lendo aqui, eu achei isso interessante e quis fazer essa menção porque eu achei muito parecido, Eu só quis contar aqui pra vocês um pouquinho do caso do Jesse James porque é muito parecido com o do Darko. O Jesse James, ele tinha mandado matar um amigo dele que estava devendo pra ele droga lá nos Estados Unidos. Enfim, gente, maior rolo. E aí veio pro Brasil, enrolou a mulher, casou com ela e deu no que deu. E nesse caso o Darko ele foi morto. Então pesquisem depois o caso
Jesse James Hollywood. Vamos voltar pro caso do Darko, porque senão vai ficar muita loucuragem aqui nesse vídeo. Vou ler aqui mais uma matéria. Sérvio que se dizia esloveno cometeu múltiplos homicídios na Europa e vivia como clandestino no Brasil, diz a polícia. Segundo informado pelo delegado à frente do caso, ao G1, o sérvio se mudou para a Baixada Santista em 2017. Ele cometeu vários homicídios, portava armas e explosivos no leste europeu. A Polícia Civil investiga se o sérvio Darko Jazer, assassinado a tiros em Santos, no litoral de São Paulo, foi executado como consequência dos múltiplos homicídios que realizou no leste europeu. Ele usava um nome falso de um eslovênio e vivia clandestinamente no Brasil pelos últimos 9 anos. A Polícia Civil tenta encontrar o responsável por executar o estrangeiro. Em entrevista coletiva, o delegado Luiz Ricardo Lara Dias Júnior, titular do 3º Distrito Policial, DP, de Santos, acompanhado do delegado seccional de Santos, Rubens Eduardo Barazal Teixeira, relatou que a Polícia Civil se dedicou primeiramente à identificação da vítima e agora, num segundo momento, fará a busca de imagens para descobrir quem matou o estrangeiro. O sérvio Darko Jazer foi assassinado a tiros em Santos no dia 5 de dezembro e ele estava chegando em casa de bicicleta com o filho e a esposa, quando foi alvo de vários tiros e morreu. Identidade falsa. Darko estava em posse de um passaporte de nacionalidade eslovena, levado a polícia a acreditar que ele havia nascido no país. Logo na análise visual do passaporte apresentado, que não havia carimbo de ingresso no território nacional, ora, como estrangeiro ingressa em solo brasileiro sem constar o carimbo, não tem como um estrangeiro entrar no Brasil e não ter o carimbo registrado no passaporte, e o dele não tinha. Esse caso ainda não foi solucionado, ainda não encontraram quem foi o autor deste crime. Não sei se divulgaram o nome da mulher que teve relacionamento com ele. No caso do Jesse James Hollywood, o nome da Márcia foi divulgado, a imagem dela. Ela inclusive chegou a dar entrevistas, para televisões, porque ela realmente queria poder ir para os Estados Unidos ou ter o registro dele no certidão de nascimento do filho. A Márcia disse que não sabia do passado dele, então ela ficou muito chocada quando o FBI chegou para prender ele junto com a Interpol. Já no caso aqui do Darko, eu não sei qual é o nome da mulher dele, o nome do filho dele, e espero que não seja divulgado, porque, gente, são vítimas, né? Infelizmente, essa mulher, não sei, não tô lendo, achismo, infelizmente essa mulher, ela se iludiu, teve um relacionamento com ele, teve uma criança. O cara estava no Brasil desde 2017, sabe-se lá o que esse cara inventou para ela e ela acreditou. Possivelmente ela acreditou na nacionalidade errada do rapaz, possivelmente ela acreditou no nome falso do rapaz e eu acho que ela é uma possível vítima. Não sabemos, investigado, mas é um caso que ainda não teve um final, né? Então eu estou trazendo aqui para vocês o que se tem disponível até o exato momento. Novamente, eu não acho interessante divulgar o nome da mulher, da criança, principalmente o endereço, porque eu acho que quando se trata de matador de aluguel, corre sim um grande risco de gangues ou seja lá o que for, resolver exterminar toda a família, né, filho, mulher. Acho muito perigoso divulgar o nome da rua, do bairro, deveria só falar Santos e acabou. Mas isso é critério da polícia brasileira, esse é critério de quem postou e de quem resolveu divulgar. E é isso, gente. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, novamente, usando como exemplo o caso do Jesse James Hollywood. Ela conheceu ele num bar, achou o cara interessante, era um gringo, bonito. Quando você vê o depoimento da Márcia, eu encontrei ele num bar, era gringo, visivelmente você via que ele era gringo, olhos claros, loiro. Então eu achei ele muito interessante, ele estava à procura de um quarto para alugar e resolvi alugar o meu. Gente, a gente tem que ter muito cuidado, você não sabe quem é o estrangeiro que você está conhecendo, conversando, viajando, né? Quando é relacionamento à distância, pode ser um criminoso, pode ser alguém fugitivo. É óbvio que tem gente bacana, é gente interessante, que às vezes a gente pode conhecer, tem um match bacana, casar, ter um relacionamento, mas tem que ligar o alerta, porque eles dão, gente, documento falso, pelo amor de Deus, olha essa fria que essa mulher entrou. E ainda pior, o trauma, porque 4 anos de idade, eu me lembro de coisas quando eu tinha 4 anos. Imagina o trauma que essa criança vai ter
porque ele viu o pai sendo assassinado na frente dele. Não só o fato do pai ter sido assassinado na frente dele, ele vai saber que o pai dele era um assassino de aluguel, gente. Pelo amor de Deus, é muita informação, é muito trauma. Então acho que a gente tem que abrir bastante os nossos olhos. E é isso, eu vim aqui com o Wesley News, entreguei aqui para vocês. Quando houver um update, quando houver uma resolução desse caso, eu volto, eu encerro ele aqui para vocês. Mas eu acho legal a gente refletir sobre quem a gente põe dentro da nossa casa, quem a gente se relaciona, porque a gente não conhece, né? A gente não conhece o passado de ninguém. É isso. Se você tiver alguma outra sugestão de vídeo, pode mandar para mim lá no Instagram, no Facebook, ou mandar por e-mail. Se você quer contar a sua história, eu tenho um quadro aqui no canal chamado Wesley Responde, é mundowesleynoturno@gmail.com. Vou utilizar codinome, não vou expor você nem ninguém, né, mencionado na sua história. E é isso. Pra já, é nessa que eu vou. Um grande abraço no coração de todos vocês. Fui!